Amém? Estão aí. Agradecer a vocês que estão aqui, né, para ouvir a palavra de Deus. O objetivo de falar da palavra de Deus é promover a palavra do Senhor, né? A verdade. Porque nós sabemos que para conhecer a verdade, a Bíblia nos diz que a gente tem que conhecer. Para a gente ser liberto, a gente tem que conhecer a verdade. E não tem outra forma de conhecer a verdade a não ser estudando a palavra de Deus. Jesus, ele falou certa vez que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em João 17, versículo 3, ele diz assim: a salvação é esta, que conheçam a Deus como o Deus único e verdadeiro, e a Jesus a quem tu enviaste, a Yeshua que tu enviaste. E a Jesus quer dizer, aquela palavra ali quer dizer, do mesmo modo que você conhece a Deus, você tem que conhecer ao Filho. Então, para nós aprendermos um pouco do caráter de Cristo e aprender um pouco, a gente tem que estudar. Então, o que eu senti de falar sobre as nossas palavras, sobre o Lashon Hará, né? Vamos falar um pouco sobre o Lashon Hará, que é... Lashon Hará quer dizer língua má, né? Muitas das vezes a palavra mal falada. Muitas das vezes nós vamos falar nessa oportunidade sobre as consequências do Lashon Hará. As consequências, muitas das vezes, de promovermos uma história até que verdadeira, mas às vezes uma história que vai denigrir a imagem do outro. Então nós vamos falar um pouco sobre mais o que é Lashon Hará, né? As passagens bíblicas, até que pessoas de Israel, que eram pessoas assim, vamos dizer, do sacerdócio, pessoas que eram assim dos príncipes de Israel, que eles tiveram essa má conduta e pagaram um preço muito grande. E nós vamos ver se isso bate hoje no Novo Testamento. Bem? Diz assim... Bom, mas aí a gente pode fazer perguntas, uma dúvida. Eu vou ler aqui, quando chegar num ponto que alguém quiser perguntar, só levantar a mão e a gente pode perguntar. Bem? Lashon Hará quer dizer língua má. Língua má. Língua maliciosa. Diz assim, eu trouxe uma história aqui do judaísmo, mas não é só a história que eu vou falar, não. Isso aqui eu vou trazer depois passagens de Bíblia. E eu vou ler algumas passagens aqui. Diz assim: aprendemos muitas lições de como devemos nos comportar com 2 episódios que ocorreram em nossa história. Quem está falando aqui é os judeus. Nossa história aqui, na nação judaica, na Bíblia. Durante nossa jornada no deserto. Quando Israel passou no deserto, houve 2 acontecimentos que marcaram a história de Israel. Foi quando Miriam falou negativamente sobre o seu irmão Moisés. Ela foi admoestada por Deus e afligida por uma doença de pele. Onde está escrito isso? Está escrito em Números. Nós vamos abrir. Números capítulo 12. Números é o quê? Bemidebá no deserto. Números. Eu vou falar em português que é melhor. Números. Números do quê? 12. Nós vamos ver aqui a história de... O que é o Lashon Hará na Bíblia? Diz assim, Números 12, versículo 1. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara. Moisés tomou uma mulher, pois tinha tomado a mulher cuxita. Eles disseram, porventura tem falado o Eterno somente a Moisés? Não tem falado também por nós? E ouviu, e o Senhor ouviu. Era Moisés um varão muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Eterno disse a Moisés e Arão e a Miriam: vós 3, sai da tenda da congregação. E saíram eles 3. Então Adonai, o Eterno, desceu na coluna da nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles se apressaram. Então disse o Eterno:
ouve agora minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Eterno, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos, não é assim como é o servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma de Adonai. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Vemos que Miriam e Arão ficaram falando com Moisés porque ele tomou uma mulher estrangeira. Então eles não gostaram daquilo e começaram então a falar contra Moisés. O Eterno está dizendo, eu me revelo a Moisés face a face. Por que vocês estão falando mal do profeta ao qual eu falo face a face? O que Deus quis dizer? Se ele tivesse errado ou precisasse de alguma correção, eu, o Eterno, daria. É isso que o texto está aqui dizendo. E a ira do Senhor contra ele se acendeu, e retirou-se a nuvem, afastou-se sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Ela ficou leprosa porque ela falou fez lashon hará. Ela usou as palavras dela. Ela com certeza chamou Arão, porque no texto diz que ela ficou leprosa, não diz que Arão ficou leprosa. E o texto lá em cima, se a gente voltar lá em cima, no primeiro, falaram Miriam e Arão contra Moisés, não Arão e Miriam. Viu? Quem começou a contenda foi Miriam, não foi Arão. Por que senão Arão tinha ficado leproso? Vemos que quem começou a intriga no coração, começou no coração de Miriam, não no coração de Arão. E quem ficou leprosa? Miriam. Por quê? Falou contra o homem de Deus. Então, esse lashon hará, essa língua má, traz consequência. E o que acontece aqui? A Bíblia diz que Arão pediu para Moisés interceder por Miriam. Só que se Arão não intercedeu, ou Deus não quisesse perdoar, ela ia ficar leprosa para sempre. Porque a lepra não ia ter cura. Mas Arão intercedeu, pediu a Moisés, e Moisés orou ao Eterno, e o Eterno então perdoou. Então vemos aí que a lepra era uma forma de penalizar a má língua. Ela criou uma divisão ali, queria criar um tumulto com o ungido do Senhor. Então quem começou? Miriam começou o lashon hará. Falou, e Arão concordou. Então não foi só ela que falou, quem ouviu concordou. Então às vezes chega a pessoa para falar mal de alguém, vamos dizer que que seja verdade, mas não pode se chegar nessa situação. Então o primeiro texto que eu queria ler era esse, sobre Miriam, que é um texto que fala claramente sobre o lashon hará. Aqui na história diz, quando Miriam falou negativas sobre seu irmão Moshe, ela foi admoestada por Deus e afligida com a doença de pele, que em hebraico é tsaharat, como castigo devido às preces de Moisés. Ela foi atingida, e devido às preces de Moisés, ela foi curada pouco tempo depois. Mas ainda precisou ficar fora do acampamento 7 dias. Por quê? Porque leproso não podia ficar no acampamento, eles viviam separados. Se a pessoa fosse leproso para sempre, se não fosse curada daquela doença, eles tinham que viver em outra casa. No caso de Uzias, rei de Israel, de Judá, ele ficou leproso, porque entrou no templo a oferecer incenso sem a ordem de Deus. Então o sacerdote repreendeu Uzias, e então ele ficou leproso e teve que morar muitos anos em uma casa separada. Então o leproso não podia viver em comunhão com ninguém. Veja só que o lashon hará ia transformar a vida. Ia separar ela do convívio familiar. Ela não ia poder ter mais acesso a Moisés, porque a lepra é uma doença, vamos dizer, até transmissível. Então o que a gente aprende também nisso? Que quem faz lashon hará, ele passa lashon hará para os outros, contamina. E vai que às vezes a pessoa hoje não fica com uma lepra no corpo, mas espiritualmente está leproso. Leproso é o fofoqueiro e trigueiro. Então aí nós temos que ver
e tomar cuidado. Paulo também fala, né? Paulo Bacharia fala das mulheres mexeriqueiras. Paulo fala das mulheres que ficam de porta em porta fazendo carregadas de pecado. É errado. Precisou ficar fora do acampamento 7 dias. Arão, que tinha escutado suas palavras negativas sem protestar, também foi punido, mas não tão severamente. Infelizmente, os espiões que foram enviados logo depois para Israel não aprenderam uma lição como essa história. Eles também falaram negativamente sobre a terra de Israel. O resultado foi que os israelitas daquela geração morreram todos no deserto. O que aconteceu? Primeiro a parte do Arão. Arão ouviu que no texto Miriam e Arão falaram contra Moisés. A atitude de Arão correta era chamar a atenção de Miriam e corrigir ela. Porque ele sofreu uma penalidade não tão severa, porque quem cometeu a fofoca ou a intriga começou por Miriam. Então, ele tinha que fazer o que? A postura. Irmão, vamos deixar isso quieto. Moisés é homem de Deus. Moisés fala diretamente com Deus. Ele sabia, Arão sabia. Deixa que ele resolve com Deus. Né? É uma lição que a gente... Eles eram irmãos, né? Mesmo assim, eles eram todos irmãos. E os espiões? Os espiões é aquele que... Os 12 que foram, só Caleb e Josué que falaram positivamente. Porque quando Deus fala assim, eu vou te dar esta terra, eu vou te dar essa bênção, presta atenção, e a gente murmura, a gente está fazendo uma chorrará. A gente está usando essa língua que não está acreditando naquilo que Deus falou conosco. Se Deus falou assim, eu vou abrir a porta para você, espera. Se Deus falou para o Fabinho ou para mim, eu vou fazer isso, eu tenho que confiar. Não olhar a dificuldade que tem lá no Canaã, que nós sabemos que lá tinha gigante, tinha tudo lá. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que confiar e deixar. E muitas das vezes a gente até contra Deus, sem saber, a gente comete erros que às vezes, muitas das vezes, com certeza vai travar a bênção. A bênção vai até demorar. Eles, por falarem negativamente, murmurarem, essa geração não entrou em Canaã. Só porque falaram, mas lá o povo é grande, lá o povo tem gigante. É muito difícil a gente ir para aquela terra. Era melhor a gente morrer no deserto e voltar para o Egito ou morrer no Egito do que enfrentar. Eles não confiaram na ordem de Deus. Depois de Deus ter feito tudo, Deus havia abrido o Mar Vermelho, eles viram o maná descer do céu, eles viram os sinais de Deus fazer. E por que o povo que viu tanto sinal não confia no Deus que serve? Falta de confiança é pecado. Fé é o quê? Confiar. Então, esse povo aqui não tinha confiança, então pagaram. De fato, vemos que a língua má, a conversa caluniosa, é um pecado que tem causado inúmeras tragédias para o povo judeu. E, na verdade, é o mundo, desde os primórdios da história. Alguns exemplos são: o Midrash nos diz que Midrash quer dizer uma forma de interpretar o Antigo Testamento, né? A Midrash nos diz que a cobra caluniou Deus a Eva quando a convenceu a comer da árvore do conhecimento. Presta atenção. Quando Deus disse assim, Adão, você come todos os frutos, mas não come daquele fruto que está ali. E quando aí, então, a cobra foi falar com Eva que ela podia comer, ela deu crédito a quem? A cobra. Por quê? O diabo disse para Eva que a história não era bem do jeito que Deus contou. A calúnia aí. A serpente falou, você está equivocada. Deus está falando isso, mas se você comer, tu vai ser igual a ele. O que o diabo induziu? Induziu que Deus estava enganando o homem. Estava escondendo uma verdade. Então o diabo usou a calúnia, a boca, e ela usou o ouvido para ouvir o Lachon-Hará. É a consequência. Ela pecou, o homem pecou. Já viu as consequências? Primeiro, a Bíblia diz que ela ia ser submissa ao marido. Então nós entendemos que não é dos dois, era um. Os dois tinham o mesmo, vamos dizer, ao mesmo patamar. Agora você vai ser submisso ao marido. Você é homem. Por causa de você, a terra vai se tornar maldita. Então você agora, a partir de agora, vai comer com o seu suor. Porque Adão não precisava lavrar.
Adão, ele chegava lá, pegava a fruta, comia, só tinha que ficar ali no jardim olhando, observando, cuidando, vamos dizer assim, para que isso não ocorresse. Foi o que ocorreu naquela época. Então a gente aprende que a consequência, o pecado entrou no mundo através de uma calúnia. Então quando às vezes a gente ouve as pessoas falar calúnia de alguém, primeira coisa que a gente tem que analisar, isso pode ser uma mentira, pode ser uma calúnia. E segundo, a Bíblia diz que eu não posso dar ouvido a isso, né? E protestar. Então, quando alguém chegar para falar mal do irmão, a gente tem que fazer isso. Eu sei que nós, muitas das vezes, a gente ouve certas situações que a gente até fala para o amigo, para o irmão, para a esposa, para o marido, mas segundo a Bíblia é perigoso. José falou negativamente a seu pai Jacó sobre os seus irmãos, fazendo com que eles odiassem a José. Isso levou à venda dele pelos irmãos e terminou por causar o exílio do egípcio. O príncipe Moshe se perguntou por que os judeus mereceram sua difícil escravidão no Egito. Quando ele soube que havia maldizentes entre eles, disse que não entendia por que eles mereciam esse destino. A maledicência de Doeg, o pastor-chefe do rei Saul e chefe dos Sanhedrin, causou o massacre de praticamente uma cidade inteira de Coranim. De fato, os exércitos do rei Saul perderam as batalhas contra os filisteus como resultado da calúnia que o povo falou contra então o futuro rei Davi. Por outro lado, os exércitos do famoso rei Raabe foram bem-sucedidos em suas batalhas, apesar do fato de serem idólatras, porque eles não tinham o pecado de Lashon Hará. Então nós vemos até agora o caso de Miriam, o caso ali de Eva, que deu ouvido à serpente. O primeiro, Lashon Hará, foi do diabo. Então nós vemos aí que João diz assim, que as obras do diabo é o pecado. Então o cristão não pode viver em pecado. Por quê? Por que a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira? Mentira é Lashon Hará. Por que a Bíblia diz em Apocalipse 22:15 que não entrarão no reino dos céus os que amam a mentira e os que cometem a mentira? Apocalipse 22:15. Por quê? Mentira é o Lashon Hará, é a mentira, vamos dizer, é uma palavra má, é uma palavra que não é verdade. Então é Lashon Hará. Mentira é Lashon Hará. Para quem fala e para quem ouve, é horrível. Segundo o Talmud, foi a calúnia feita pelos judeus contra os judeus que, na verdade, levou à destruição do segundo templo. As leis de Lashon Hará são muito longas para incluir nesse estudo. Mesmo assim, vamos falar um breve resumo de algumas leis, da maior parte extraída do Hafetz Haim. Na verdade, o Rabi Israel Meir HaKohen, mais conhecido como Hafetz Haim, ganhou este nome inspirado no versículo dos Salmos: aquele de vocês que deseja vida, guarde a sua língua do mal. Então havia um rabino que deu algumas instruções acerca da língua. Então ele vai aqui falar algumas coisas. Primeiro, Lashon Hará literalmente significa conversa má. Isso significa que é proibido falar negativamente sobre outra pessoa, mesmo se for verdade. Segundo, também é proibido repetir qualquer coisa sobre outra pessoa, mesmo que não seja negativo. Isso é chamado Herilut. É proibido também escutar Lashon Hará. A pessoa deve repreender quem falou, ou, se não for possível, deve afastar-se daquela situação. 4. Mesmo se alguém já tem ouvido Lashon Hará, é proibido acreditar. Pelo contrário, a pessoa deve sempre julgar o próximo de maneira favorável. 5. Apesar disso, pode-se suspeitar que Lashon Hará é verdadeiro. Aquela conversa, às vezes, é verdadeira. E deve tomar as precauções necessárias para se proteger.
6. É proibido até fazer um movimento que seja pejorativo na direção de alguém. 7. Não se pode sequer relatar um evento negativo sem usar nomes, se os ouvintes puderem descobrir quem está sendo mencionado. 8. Em determinadas circunstâncias, como e para proteger alguém de danos, é permissível ou até obrigatório partilhar informações negativas. Como há muitos detalhes nesta lei, deve-se consultar um rabino, uma pessoa que entenda a palavra, para aprender o que pode. O que o rabino. Eu trouxe isso aqui. Eu estou trazendo um conhecimento do Antigo Testamento, de quem conhece. Depois eu vou trazer os versículos do Novo Testamento que Jesus falou. Então, o que esse rabino está dizendo aqui? Sobre a lei, que contém na lei, tem um versículo em Levítico, que fala que não deve ter mexeriqueiro no nosso meio. Então, esse rabino, ele está dizendo, mesmo que tu fizer isso aqui que está escrito aqui, já se torna um lashon hará. Ouvir uma conversa, mesmo que seja verdade, mas é algo negativo, você deve repreender a pessoa, mas se não der para repreender a pessoa, você deve sair de perto. Aí vai perguntar, o que isso tem a ver? Vai mudar o que na minha vida? A gente vai ver aqui algumas passagens que... E outra coisa, Felipe, por exemplo, tem gente que faz lashon hará e às vezes não cita nome, né? Então é assim. Não, foi o que falou ali. Você tem que chegar e falar, quem falou? Não. Qual foi a pessoa que falou? Não. O certo é não ouvir, nem no caso que se tu não deu nome. Você, por exemplo, falou algo, mas a pessoa... Não, eu tô falando que geralmente as pessoas falam assim, não citam o nome. Não. Fala, alguém falou, elas não citam o nome. Na realidade, se você suspeitar, por exemplo, você falou, mas você sabe que aquela pessoa vai descobrir quem é, você não deve falar, nem ouvir. É errado, você não pode fazer isso. Amém? É difícil mesmo, porque hoje em dia o que a gente mais faz é lashon hará, né, mulher? Sangue e fogo. Poxa. Tem um livro dos judeus, ele se chama Talmud, ele conta assim, que quando os judeus eram unidos e não havia essa má língua entre eles, eles eram triunfantes, embora estivessem longe de serem perfeitos em outro aspecto. Por outro lado, quando o lashon hará causa dissensão, todos os outros méritos podem não ser suficientes para inclinar o ponteiro da balança. Por exemplo, você é certo em todas as outras questões. Você não é adúltero, você não é idólatra, você não é nada disso. Mas você lashon hará, pode ser que essas boas ações tuas não te coloquem diante bem, não. Porque o lashon hará é muito forte. Vamos dizer assim, é o primeiro pecado cometido no Gênesis ali, que é o pecado da cobra. Faz tudo certinho, mas tem lashon hará. Você pode fazer pessoas morrerem. Você não é idólatra, mas você pode fazer alguém se tornar. Você pode botar uma pessoa contra a outra, às vezes, sem perceber. Então, há então a necessidade de a gente, muitas vezes, ficar de boca fechada. Tem um outro estudo, outra forma de interpretar a Bíblia, que é uma forma de se interpretar o Velho Testamento, que falam Cabala, que diz assim: quem fala expressando pura negatividade atrai a mesma negatividade. Isso aqui não está na Bíblia. Isso aqui é estudo, vamos dizer assim, dos judeus, pessoas que interpretam a palavra. Vamos dizer, pessoas que, igual um sábio que viu a pessoa falando no lashon hará, e ele conseguiu captar que aquela pessoa que falou ficou pior do que a pessoa. Vamos dizer, ele atraiu muita energia. Casos de que a pessoa consegue enxergar na Bíblia esses fatos. Então, esse sábio diz que quem fala expressando pura negatividade atrai a mesma negatividade para ele. Quem ouve recebe toda aquela negatividade destrutiva. Tereis. De quem se fala, aquele que não ouve, mas sente e se enfraquece. Você fala mal da pessoa, mas a pessoa está sentindo que tem alguém falando mal, está perdendo, está sentindo mal, mesmo não sabendo quem que está falando. Esse tipo de conversa má é comum e parece de muitas maneiras disfarçada,
mas são por isso menos nocivas. Por exemplo, quando você está com um amigo e começa a falar mal do governo, você realimenta a sua negatividade, a de seu amigo e daquele que exerce a função do governo. Mesmo que o governante seja desonesto, se o seu comentário não tiver um caráter construtivo, simplesmente não faça. Mas existem outros tipos de Lashon Hara, também nocivos e mais difíceis de serem identificados. Você vive lamentando sobre si mesmo para os outros. Coitadinho de mim, estou sempre doente, sem dinheiro, insatisfeito. Nesse caso, o número de pessoas machucadas é de apenas 2, mas o efeito sobre as suas vidas é igualmente devastador. O terceiro tipo de Lashon Hara ocorre quando você ouve a maledicência de um outro, seja amigo de infância, parente próximo. Quando sentir que este começa a despejar negatividade em seus ouvidos, experimente correr dali, estará fazendo uma nobre ação para ambos. Enfim, se você, caro leitor, caro ouvinte, ainda tem dúvida da importância de evitar todo este mal provocado pela negatividade da palavra, experimente o exercício. Passe uma semana inteira sem falar mal dos outros, sem falar mal de si, evitando ao máximo ouvir a negatividade alheia. Prepare-se, não será tarefa fácil, mas o resultado final pode ser um milagre em sua vida. Quem falou isso foi o Rabino Kalmon Plaquemont. Então, o que ocorre? Você quer ver se isso é verdade? Tenta não falar Lashon Hara e ver se é normal. Você vai conseguir. A língua vai coçar. Você vê que isso não é normal. Você já viu que às vezes a gente está do outro lado do mundo, você está conversando alguma coisa, você sabe daquele problema, você está doida para ir ali e entrar no assunto, já viu? Gente, isso é maligno, né? Sangue e fogo, eu quero um milagre. Diz assim, ó, continuando aqui. Lashon Hara destrói amizade, arruina negócios, arrasa casamentos e encurta a vida. Vamos dizer aqui, destrói amizade. Você já viu. Lashon Hara destrói. É quando eu digo Lashon Hara, estou dizendo assim, fofoca, calúnia. Às vezes a pessoa não falou nada daquilo, a outra amiga ouve, a outra pessoa ouve, já olha para você de cara, não é assim? Te conhece caso assim? O que acontece? Falou mal de fulano e a pessoa não está sabendo de nada, não é nada daquilo. Mas a pessoa passa perto da gente, é diferente. Lashon Hara. Aí a tua amizade perde força. É um tipo de erro. Arruína negócios. Por exemplo, havia uma época aí antigamente, que uma empresa, por exemplo, de uma marca, hoje não pode mais fazer esse tipo de comercial. Ela negredia, por exemplo, ela falava mal da outra marca. Já viu? Já. Antigamente? Igual uma de shampoo. Imecap para caspa. Aí aparece um shampoo, não fala de uma marca comum. Aí ele fala assim, eu acabo com a caspa. Não, eu tenho que ser usado o ano todo. O Imecap fala assim, não, eu uso 3 vezes, mas você... Mas às vezes não é nada daquilo que está no shampoo, mas ela fez o comercial falando negativamente para aquilo. Todo mundo acreditou. De outro produto. Mas até hoje tem, do sabão em pó. Falando mal. Do sabão em pó comum e um óleo. Isso. Aí, aquilo ali é o tipo de Lashon Hara. Tá dizendo o quê? Que é a diferença. Isso é ruim naquela empresa. Ninguém vai comprar mais dela. É um tipo... Arrasa casamento. Às vezes a pessoa está conversando com a pessoa, nada daquilo. Já chega para a mulher do cara, ou para a mulher lá. Seu marido está te traindo. Aí chega em casa, nada daquilo. Aí você já ouvi casos de pessoa falar assim, eu não traio minha mulher, mas minha mulher fica falando isso, eu ouvi não sei aonde isso. Aí agora por isso mesmo eu vou fazer. Eu já vi casos assim. De pessoas que não queriam fazer, mas por causa de uma fofoca, chegou àquela situação. Então, até amiga. Até amiga. Às vezes está com má intenção, faz um Lashon Hara e a pessoa que ouve tinha que falar, não, peraí. Se meu marido errou primeiro, eu tenho Deus. É verdade, mas você não pode chegar e falar. Mesmo se for verdade, não é teu direito de falar isso. Chegar para a pessoa. Mas, amiga, eu gosto muito de você. Porque se Deus quisesse falar, Deus ia falar. Deus revela, Deus mostra. Nada oculto que não vem à luz. Usou a mula para balar.
O Talmud nos conta que nós, o povo de Deus, estamos no exílio por causa dele. Existem 17 proibições na Torá e 14 mandamentos positivos que acabam sendo violados quando uma pessoa fala ou ouve Lashon Hará. Incluindo entre os mandamentos negativos estão: não seja um fofoqueiro dentre o seu povo. Está escrito em Vaikra 19:16, que é Levítico 19:16. Não, Levíticos 19:16. Não seja um fofoqueiro entre o seu povo. Se você quiser a Bíblia, abre a Bíblia e confere. Levítico o quê? Levíticos 19:16. Vaikra 19:16. Não seja um fofoqueiro dentro do seu povo. Outro, não preste falso testemunho. Está em Shemote 23:1, que é Êxodo. Êxodo 23:1. Não profane o meu nome sagrado. Vaikra, Levítico 22:32. Como diz assim, não falar o nome de Deus em vão. Isso é Lashon Hará. Por exemplo, fazer uma piada com Deus, com o nome de Deus. Então, assim, diante de Deus que eu tô falando. Às vezes está brincando, pessoas que brincam. Isso é Lashon Hará. Você está quebrando um mandamento. Anota. Nossa, trabalho. Levítico 22:32. Esse último? Não profane o nome sagrado do Eterno. Esses aqui são 3 mandamentos que são quebrados através do Lashon Hará, porque na lei de Deus tem mandamentos que é positivo e negativo. Positivo é aquele que diz cumpra e negativo é aquele que diz não faça. Então, nos negativos, você quebra 3 mandamentos com a língua, que é esses 3. Entre os que diz que é para você fazer, você quebra. Mandamentos positivos que podem acabar sendo violados são: ame o seu próximo como a si mesmo. Levítico 19:18. Está vendo? Que amar o próximo como a si mesmo está na lei. Está em Levítico 19:18. Quando você fala mal do próximo, você está deixando de amar ele. Então, você está cometendo um mandamento, quebrando um mandamento. Segundo, com justiça, você deve julgar o seu próximo. Vaikra 19:15. Como que você vai julgar um Lashon Hará se tu não sabe que é verdade? Você não é Deus? Então, 19:15. Levítico 19:15. Levítico 19:15 diz que você deve julgar o seu próximo com justiça. Como que você vai julgar se tu não sabe se é verdade? Você não é Deus, então, se você não sabe, você não deve ouvir, nem fazer um pré-julgamento. O outro, o eterno seu Deus, você deve temer. Devarim, que é Deuteronômio 10:20. Por quê? 10:20. Devarim 10:20. Quando você faz um mau julgamento, você não está temendo esse mandamento, que é temer a Deus. Então, você está pecando contra o próximo, você quebrou outro mandamento. E ande em seus caminhos. Devarim 28:9. Esses 6 mandamentos, 3 são negativos, 3 são positivos. Então, você quebra esses mandamentos por causa da língua. Então, você deixa de amar, 28:9. Deuteronômio 28:9. Deuteronômio 10. O eterno, seu Deus, você deve temer ele. Tema a Deus. Quando você não teme a Deus, você está com a boca, quando você comete um erro contra o irmão, você está deixando de temer a Deus. Porque ele deu o mandamento, você não cumpriu, você deixou de temer a ele. Continuando aqui, se alguém quiser perguntar, só falar. Se realmente nós nos importarmos com o mundo, a humanidade, o ecossistema, a pobreza, saúde, educação, aperfeiçoamento do mundo, ser feliz e propiciar a felicidade aos demais, então o princípio de onde se parte é as nossas bocas.
guardando nossas línguas. A fundação, nos Estados Unidos, uma organização criada para promover a fala adequada, coloca isso de uma forma elegante. Deus deseja que as pessoas vivam juntas, em paz, em fraternidade, e as leis da fala adequada são o caminho da lei para prosseguir. Na verdade, é um vocábulo automático e dramaticamente melhoramos as nossas próprias vidas e a vida de todos aqueles que nos rodeiam. Não existe nenhuma maneira que eu possa lhe transmitir tudo o que precisamos saber sobre as leis da fala correta. Ele está dizendo aqui que não tem como a gente conseguir falar tudo que tem que se falar. Mas ele está recomendando um livro aqui, que é um livro em inglês, e está disponível em português, Hafetz Haim, Uma Lição por Dia. Então está lá a livraria Sefer para você comprar esse livro que fala sobre a fala. Uma coisa que a gente tem que entender sobre a fala. Tudo começa quando Deus fez os céus e a terra com as palavras. Vemos que Deus, quando fez quando Deus ele fez os céus e a terra, ele usou as palavras, né? Quando o Eterno ele deu a orientação a Adão para ele não comer daquele fruto, ele usou a palavra. Vejam lá a diferença de ouvir uma má conversa de ouvir algo que nos dá algo, nos traz vida. Deus disse para Adão, se ele ouvisse a voz de Deus, ele ia viver eternamente, né? E quando Adão ouviu a serpente, ouviu a mulher, que na realidade, a mulher que ouviu a serpente e o homem ouviu a mulher. Então aí, duas pessoas cometeram lashon hará. A cobra e a mulher com o homem, né? Porque Deus diz assim, por você ter ouvido a tua mulher, a terra é maldita, por causa de Adão. Então eles foram expulsos do jardim do Éden, porque ouviram e porque falaram, né? Leis essenciais sobre a fala. Quase as mesmas coisas que eu falei. Estão proibidos de fazer um comentário difamatório. Pessoas fez algo de errado, tem falhas de caráter em tais pontos e não tem certa virtude, mesmo que seja verdade. Qualquer comentário, mesmo que não seja difamatório, mas que possa levar a uma perda monetária, sofrimento físico ou psicológico, angústia ou qualquer outro dano está proibido. Qualquer método de se transmitir ou dar a entender informes difamatórios sobre assuntos é proibido. Escrever, fazer sinais, mímica, expressões faciais. Não devemos relatar coisas difamatórias mesmo por gesto. Mesmo se a declaração difamatória não vier a causa nenhum dano ou perda, está proibida. Quando for necessário alguém se informar sobre coisas difamatórias para um propósito construtivo, somos obrigados a relatar tais informações como, por exemplo, se alguém está planejando enganá-lo ou prejudicá-lo de alguma forma. Por exemplo, um caso veio aqui na minha mente, no caso, por exemplo, do rei Assuero. E o rei Assuero, que está no livro de Esther. 2 de seus eunucos planejaram matar o rei. Então, Mordecai, né, ouviu a conversa, mas aí era para salvar a vida do rei. Então ele contou. Então, o que aconteceu? Nesse caso, para salvar a vida, se deve falar. Aí é obrigado a você falar. Porque não é algo negativo, é algo para salvar uma vida. Ele ouviu aquele plano para matar aquele rei, e ele foi lá, e a gente viu o que aconteceu. Depois ele é presenteado lá com honras pelo rei. E aquele Amã, ele é morto. Lashon hará. Quem é a pessoa que deseja a vida e adora dias para que ela possa ver o bom, guarde a sua língua.
De novo, quem é a pessoa que deseja ver a vida e adora dias para que ela possa ver o bom? Guarde a sua língua do mal e seus lábios não falem engano. Afaste todo o mal, faz o bem, busca a paz e segue. Salmos 34, versículo 12 e até o 14. 34, 12 até o 14. Quem é a pessoa que deseja a vida e adora dias para que ela possa ver o bom, o bem? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Então, se você quer ver dias bons, guarde a sua língua do mal de não falar coisas enganosas. Uma das seções mais difíceis da lei para entender é a discussão do Tsaharate, que é a lepra. Uma doença de pele comumente mal traduzida como lepra. Na verdade, Tsaharate é uma manifestação física de uma deficiência espiritual. Então, está no português lepra. Mas para os sábios, para aquelas pessoas que conhecem a lepra, na realidade, a lepra, o que acontece? É um mal espiritual que vem sobre a pessoa. Diz que Talmud diz que Tsaharate trata especificamente como consequência da má língua, discurso negativo sobre outra pessoa. Então, pessoas, às vezes, que estão com a vida espiritual ruim, é porque, às vezes, ficam até doentes fisicamente por causa de falar de Lashon Hara. Orientação na Bíblia. Quando somos ofendidos por alguém, ou vemos que alguém vive em pecado, devemos ir a essa pessoa e a nenhuma outra. Quem fulano pecou contra mim, não tem que ir no pastor falar com ele, não. É a orientação de Jesus, Mateus 18, versículo 15 até o 16. A Bíblia diz que se teu irmão pecar contra você, você deve ir a ele, não manda você falar com o pastor, não. 18, versículo 15. Manda exclusivamente que você vá até a pessoa para adverti-la. Se alguém vive em pecado, que valor teria falar a respeito a outro? O que os outros irão fazer a respeito? Ao invés disso, nossa tarefa é reconduzir o irmão ou a irmã à comunhão com Deus. Eu sei que a pessoa está em adultério, eu tenho que ir até ela corrigi-la pessoalmente. Eu não preciso chegar ao pastor e falar, pastor, o irmão está em adultério, vai até a pessoa e corrige. Mas a Bíblia diz bem claro que se a gente for corrigir a pessoa, nós temos que ir lá até a pessoa. Se a pessoa continuar pecando contra nós, devemos fazer o quê? Chamar 2 testemunhas, e se continuar, deve chamar a igreja. Se a pessoa não quiser ouvir a igreja, ela deve, por consequência, tratá-la como gentil. Foi o Cristo que disse essas palavras. Paulo também fala em Gálatas 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-lo com espírito de brandura, mansidão, e que guarde para que não sejais também tentado. O que Paulo está dizendo? Alguém foi pego em pecado, corrija ele com amor e também vigie para que você não caia em pecado. Bem, eu vou falar alguns versículos aqui. 6, versículo 1. Vou falar alguns versículos sobre Lashon Hara. Vai ter casos de pessoas que ouviram e casos que o sábio Salomão, os provérbios, vai falar de pessoas que Você fala devagar pra gente anotar. vão ouvir. Eu vou falar, vou ler o versículo, cada versículo. Versículo de Lashon Hara e continuamos. Provérbios 17, versículo 4. Provérbio 17. Versículo 4. Vai dizer assim. 17, 4. 17, 4. Vou pegar uma tradução aqui. Todo mundo está significado, mas depois eu vou ler. Porque tá tão interessante. Diz assim. O malfazejo atenta para os lábios
O malfazejo atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O malfazejo. Não, Fabinho. Provérbios 17, versículo Provérbios o quê? 4. Provérbios? Outro provérbio? Agora é Mateus, versículo 12, versículo 36. Mateus? Vou trazer aqui a... Aqui, aquela passagem que eu li ali de Salmo. Provérbios 17, se vocês quiserem anotar aí o que significa malfazejo, eu vou falar aqui o que significa. Peraí. A palavra malfazejo. Malfazejo é uma palavra hebraico, ra com acento de vovô e o a. Ra. Malfazejo. O que significa malfazejo? No dicionário diz assim: a raiz primitiva corretamente para estragar, literalmente quebrando em pedaços. É a pessoa, né, que destrói, né, quebra. A raiz primitiva corretamente para estragar, literalmente quebrando em pedaços, figurativamente para fazer ou ser, serve para nada, ou seja, ruim, fisicamente, socialmente ou moralmente. Malfazejo é afligir tudo que desagrade. Quebrar, mal. O malfazejo atenta para o lado. Machucar. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. A pessoa má, vamos dizer, a pessoa leva isso tudo aí. A palavra malfazejo. Em outras traduções, com certeza vai estar outra. Não, aqui está malfazejo na Bíblia dele. Na Bíblia dele? Malfazejo atenta para o lado iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Malfazejo. Na minha aqui, deixa eu ver aqui o que está aqui no Aí meio. pode Na ter minha. outra coisa, uma outra tradução. É porque depende, assim, vamos dizer assim, da tradução, né? Malfazejo, está aqui no meu também. Malfazejo também já nós defendemos, então. O malfazejo atenta para o lado iníquo. Vamos continuar aqui. Mateus. Esse aqui é bem pesado. Isso aqui. Mateus 12 diz assim: digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Mateus 12, versículo 36. 18, 12, 36. Mateus 12, 36. Isso daí é feio. digo-vos que toda palavra frívola, argos, em grego é argos. A palavra argos, que quer dizer, a palavra frívola quer dizer inativo, ou seja, desempregado, preguiçoso, inútil, estéril, vamos dizer, ocioso, lento.
Se tu falar, por exemplo, algo em vão, uma palavra inútil, uma palavra estéril, o que é a pessoa, que é algo estéril? Algo que não existe. Por exemplo, algo que não dá vida. Então todas as palavras saem da tua boca de algo inativo, que não traz vida, inútil. Cristo está falando que vai ter um registro disso, de que tu vai dar conta de cada palavra. Não só ele, não só você, né? Mas eu também. Então a palavra frívola é argos no grego. Argos, o A é a parte negativa, né? Não, mas aí, amor, tem 37, que tem um ponto B que diz assim, ó, 36, digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens dela darão conta no dia do juízo. 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Porque pelas tuas palavras, logos é qualquer palavra falada, serás justificado de Caios, e pelas tuas palavras, logos, serás condenado. Catadicaso, condenados, cataticasos. Condenados. Então a palavra condenado quer dizer ser julgado, né? Ser pronunciado. Para julgar contra, isso é, pronunciado, culpado, condenado. Então pelas tuas palavras tu será condenado, vai ser julgado, ou tu vai ser condenado, né? Ou tu vai ser inocentado, justificado diante de Deus, e Cristo está dizendo que a gente tem que tomar muito. Aqui quem está falando já não é um rabino, já não é uma pessoa, é Cristo que está falando. Então a gente não quer atentar para nada que está na lei, mas a gente deveria no mínimo atentar para o que Cristo falou, que é cada palavra proferida. Ele não está dizendo aqui que você não vai dar mais conta daquilo que você falou há 10 anos. Cada palavra tu vai dar conta. Toda, desde que eu nasci. Deus me perdoa, mas aí é a questão. Será que você se lembra daquilo que você falou? Você proferiu? Às vezes causou uma inimizade, uma divisão. O que a gente tem que fazer quando a gente fez uma divisão? Ir até a pessoa e pedir perdão. Para quê? Para que a gente naquele dia não esteja lá no registro da Eterna lá. Uma pessoa se desviou por causa de você não procurou, né? Então é muito perigoso as palavras nossas. Está bem claro aqui nesses dois versículos 37 e 38 que a gente pode ser salvo ou pode ser condenado pelas nossas palavras, amém? Dá licença, Felipe. Por isso que às vezes quando eu oro, eu sempre falo assim, Senhor, me perdoa pelos pecados da minha mocidade, me perdoa pelos pecados da minha infância, pelos pecados mais obscuros, porque às vezes tem pecado que eu não lembro. No caso, é isso que o irmão Felipe está falando. Tem pecado, tem coisas que eu falei, né? Igual quando diz a palavra, tem gente que deita na cama e maquina o mal com o seu irmão, né? Então tem coisas que a gente fala e depois a gente, meu Deus, para que eu falei isso? Então isso até é um pecado que a gente tem que pedir perdão a Deus. Né? Amém? Vamos para Tiago 4, versículo 11, quem quiser abrir a Bíblia. Diz assim, Tiago 4, versículo 11, que Tiago, na realidade, 4, versículo 11, na realidade não se chama Tiago, se chama Jacó. Tiago 4, 11. Isso. Bem, diz assim. Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala mal contra seu irmão ou julga seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Tiago 4, versículo 11.
Salmo 39, versículo 1, diz assim, Salmo 39, versículo 1. Eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em minhas palavras. Porém mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. O que é que a gente entende aqui? Muitas das vezes a gente vê na frente do ímpio, a gente fala quanto à religião, né? Quanto à igreja, muitas das vezes, até o que é verdade. E às vezes acaba afastando mais o ímpio da presença de Deus. Salmo 39, versículo 1. Provérbios 10, 20, que foi que eu li. Agora está falando da língua também, mas aqui é algo positivo. Diz assim, a língua do justo é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. O que é o justo? O seguidor da palavra de Deus, a pessoa justa. Então ele sabe que Lashon Hará é errado. Ele sabe que fala... Provérbios 10, 20. Então ele sabe que é errado ele falar aquilo, então ele não faz. Então por isso que a língua dele é como prata. Vamos para Salmo 5, versículo 8. Salmo 5, vou ler aqui, versículo 8. Uhum. Diz assim, o Senhor, Adonai, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários, endireita diante de mim os teus caminhos, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios, e no seu íntimo é todo crime, e a sua garganta sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Vou ler para frente também. Declaram culpados, ó Deus, e caiam por seus próprios planos, rejeitos por causa das muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Está falando do ímpio. A língua do ímpio, como é que é? Muitas das vezes o cristão, às vezes, a língua dele é igual a do ímpio. Você leu 5, né? 5:8, 5:9 e 5:10. Salmos 119, versículo 172, diz assim, o que nós, esse aí é os versículos positivos, né? Salmo 119, versículo 172. A minha língua... 72. A minha língua cantará a tua palavra por todos os teus mandamentos, porque todos os teus mandamentos são justos. Então aqui nós devemos cantar sua palavra. Qual é a palavra que nós devemos cantar? Né? Os judeus, eles cantavam os salmos. É a palavra de Deus. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Salmo 120, versículo 2. O salmista está pedindo a Deus para livrar ele dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Porque ele sabe. Salmo 120, versículo 2. Salmo 120, versículo 2. Salmo 126, versículo 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos, de alegria. Até nas outras nações se dizia, Adonai fez grandiosas por este povo. Fez coisas grandiosas por causa deste povo. Então aqui é o povo de Israel cantando, usando a boca para engrandecer a Deus pelos benefícios que o Senhor tem feito. Então nós vemos aqui que esse salmo é muito... nós devemos assim, louvar as grandezas de Deus na nossa vida. Esse aí é o salmo positivo. Salmo 140, versículo 1, 2 e 3. Senhor, livra-me dos maus, protege-me dos violentos, que no coração tramam planos perversos e estão sempre provocando guerra. Afiam a língua como a da serpente. Veneno de víbora está em seus lábios. Aqui nós podemos fazer uma interpretação que o salmista está falando de que serpente? Como a serpente? Do Éden. Ele está falando daquela serpente que fez o homem cair. Então ele está falando que é para Deus livrar ele dos violentos e das pessoas que estão com a língua afiada como a da serpente. De quê? Engano. Né? A meia-verdade. Que às vezes não é uma verdade naquilo, a pessoa conta a coisa, a história distorcida, a gente crê na mentira e acaba prejudicando outros e é nós mesmos. Que na verdade, no fundo, quem sai prejudicado é nós. Provérbio 10:10 diz assim, aquele que pisca maliciosamente causa tristeza, e a boca do insensato leva à ruína. O insensato é aquela pessoa que fala sem pensar, não tem entendimento, pessoa sem, vamos dizer, sem sensatez, né? Insensato, não sensato, que não tem senso,
homem insensato, que revela falta de senso ou juízo, contrário à razão ou bom senso, palavras insensatas. Então, pessoa que não tem a mente, vamos dizer, no lugar, e sai falando o que pensa e o que não pensa. Quando são muitas palavras, a transgressão está presente, mas quem controla a língua é sensato. O que é sensato? Tem juízo, tem controle, tem domínio próprio. Então, pecado aqui no texto aqui tá é transgressão. Provérbios 10, versículo 19. Esse capítulo de Deus diz que todos os besta-fera do mundo se domam, menos a língua, né? Então, se você consegue dominar uma besta-fera, um urso, um leão, mas a língua você não consegue dominar, que é um membro pequeno, é verdade. Provérbios 10. A palavra do justo sustenta muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Então aqui, palavra do justo, novamente, aquela pessoa reta, pessoa correta, aquela que não gosta de ouvir fofoca, não falar fofoca, uma pessoa justa, ela sustenta muitas pessoas. Ele está falando de algo espiritual, né? Aqui está falando Provérbios 9, versículo 7 e versículo 8. Diz assim: quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele odiará. Repreende o sábio, e ele o amará. Aí é um conselho dos Provérbios 9, versículo 7, versículo 8. Diz para a gente não ficar perdendo tempo com aquele zombador, com o ímpio. Porque né, realmente ele está na iniquidade e não vai dar atenção para a gente. Então, um dos versículos que eu mais gosto dos Provérbios é esse que eu vou ler. Provérbios 6, versículo 16, versículo 17, 18 e 19. Peraí. Provérbios 6, versículo 16. 16, 17 e 18. E 19. 19. Provérbios 6, 16, 17, 18 a 19. 6 coisas Jeová Adonai aborrece. A 7ª, a sua alma abomina. Olhos altivo, lachon, que é língua, mentirosa, sheker quer dizer mentira, sheker quer dizer o contrário da verdade, engano, falsidade. Deus, ele odeia. Mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa, e aqui, falsa aqui é sheker de novo, mentirosa, que profere mentiras, caçabe, e que semeia contendas entre os irmãos. Bem? Deus, ele abomina a pessoa que faz contenda entre irmãos. Bem? Essa palavra... FCH, não é? Discórdia, contenda, confusão, né? Não é? Sheker é mentira. Sheker quer dizer falsidade. Não é que se escreve. Sheker. CH. Sheker é SHE. K sem U é R. Que é R. Pode ser K também. Sheker. Pode ser K ou pode ser o sem U. É mentira. É mentira. Isso é em hebraico, mentira. Sheker quer dizer falsidade, engano, mentira, ficção. Tudo é. Então, quando você vê um filme, uma novela que é mentira, aquilo é mentira. É sheker. Então, é falsidade. Você está lá se alimentando da mentira. Às vezes, até um filme, que é uma invenção, a palavra ficção em hebraico é a palavra sheker. Ficção, uma mentira. Algo montado, enganoso. Então, tem que tomar cuidado até com o que a gente ouve na televisão.
Agora aqui eu vou dar uma palavra, o sábio Salomão, eu acho que acredito que seja o Salomão que falou, 5, versículo 3, versículo 4. Diz assim, Salomão, Provérbios 5, versículo 3. Salomão. Provérbios 5, versículo 3. É um conselho que ele dá para o homem, não na questão da mulher adúltera. Aí é um conselho interessante para quem é homem, mas também serve para quem é mulher. Antigamente, os homens, quando iam assim, conversar, jogar a conversa fora de falar de mulher, uns falavam assim, eu já cansei de ouvir, meus tios, que falam assim, que eles eram bons de papo para as meninas. Então, aí os tios, os colegas falavam assim, as moças gostam de cara bom de papo, bom de lábio. Assim. Tinha os caras que para conquistar, teve um rapaz, para conquistar uma moça, ele pegou uma chave de uma moto, mas não tinha moto não, pegou só a chave, botou na cinta e foi pro baile, né? E lá, para ficar com a menina, ele disse que tinha, que não sei o quê, Lashon Hará, né? E aí ele conseguiu o plano maligno com mentira. Então aqui esse versículo vai falar muito sobre isso. Mas depois ela ia descobrir que ele não tem nada. Né? Aí já aconteceu. Diz assim, Provérbios 5:3. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite. Mas no final é amargo como fel. Afiada como uma espada de 2 gumes. Então, aqui está falando daquela mulher que seduz o homem. Ela usa palavras, ela é bonita, o Lashon Hará dela. Mas só que ele está dizendo as consequências de você, né, até ouvir. Que tudo vem pela voz, não adianta. Como que o cara vai falar com alguém, ficar com uma mulher muda? É difícil, né? Tudo começa com a boca. Amém? Estou acabando aqui. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa, mal, o Lashon Hará, será extirpada. Provérbios 10, 31. Agora eu vou dar só os versículos, não vou ler, não. Outro dia eu estava falando. É muito estendido os temas. Eu só vou dizer a causa aqui, eu vou dar os versículos. Amém? Agora eu vou entrar aqui no final, vou falar as consequências, né, mortes causadas por Lashon Hará. 2 Crônica 24, 17. Você lê em casa, em diante, até o versículo 24. Peraí, 2 Crônica 24 e 17. Vai falar de Joás. Bem? Depois da morte de Joiada, deu ouvidos aos líderes de Israel. E ali ele 24 e 17. Ele deu ouvido aos príncipes de Israel e depois ele foi julgado pelo Senhor. Ele abandonou o templo e aqui o texto diz que 2 Crônica 24 e 17. Depois 2 Samuel capítulo 13, versículo 3. 2 Samuel 13, versículo 3. Até o 6. O versículo 29 também. Do 3 até o 6 vai contar a história de Aminon, que se apaixonou pela irmã, e aqui Jonadab, filho de Simé, deu um conselho Lashon Hará para ele, e aí ele, no versículo 29, diz que os homens de Absalão mataram Aminon. Então, por ter ouvido um amigo, está apaixonado pela irmã, então ele veio de advertir, viu que no começo eu li que a gente deve advertir um Lashon Hará. Então o cara falou que está apaixonado pela irmã. O que o cara tinha que falar? Vai se converter, vai se consertar, para com isso. Ele tinha que advertir o Aminon. Ele tinha, além de tudo, não tinha pecado, tinha salvado uma vida. E ele não fez. 2 Samuel 15, versículo 1. 2 Samuel 15. Versículo 1. Absalão, com a língua mentirosa, engana e usurpa o rei de Israel, o trono de Israel, né, que era do seu pai Davi, até o versículo 9. 2 Samuel 15, versículo 1, do 1 ao versículo 9, vai contar a história, como ele usurpou.
Ele usurpou. E a gente sabe a história final dele, que ele morreu com 2 flechas, né? Joabe matou ele, mas ele conseguiu aqui com Lashon Hará. A consequência dessa história aqui, dele ter feito Lashon Hará e dele ter usurpado o reino, foi a consequência da morte dele. E também porque ele tinha matado o próprio irmão. Né? Segundo Samuel 18, versículo 10, vai contar a história... 18, versículo 10, vai falar da morte de Absalão. Até o 9, a história... 15, versículo 1 até o 9, conta a história de como ele usurpou o reino. E do capítulo 18, versículo 10, do 10 até o 14, vai falar da morte dele. Aí já é a consequência, né, da atitude dele, né? Meteu Lashon Hará. 1 Reis 13, versículo 11, vai falar do profeta novo, que deu ouvido ao profeta velho, então foi comido pelo leão. 1 Reis 13, versículo 11. O profeta novo viu uma ordem de Deus, que não era para parar em lugar nenhum, e Deus mandou ele voltar para outro caminho, e ele foi ouvir um profeta velho. E a gente às vezes ouve, nesses dias que a gente vive atual, tem muito profeta velho, falando aquilo que Deus não falou. Deus falou uma coisa e o profeta te falou outra, e você está ouvindo o profeta, está ouvindo a mentira, o Lashon Hará. Como é que você vai saber que é Lashon Hará? Primeiro você tem que saber o que Deus falou com você. Para você saber que Deus falou com você, tem que ler a Bíblia, tem que ter convicção, tem que ter vida com Deus. Então é do versículo 11, o capítulo 13, até o versículo 32, conta a história toda. 13, 11, Agora, para não ficar falando, só o Velho Testamento, eu vou trazer uma do Novo. Atos, capítulo 5. Todo mundo já ouviu essa história. Atos, capítulo 5. Atos 5. Atos 5, versículo 1. Atos 5, versículo 1, do 1 ao 11. Que vai falar de Ananias e Safira, né? Que todo mundo está vendendo as suas posses, dando os apóstolos. Aí o que aconteceu? Ananias tramou com Safira, que, primeiro, com certeza o texto deixa claro que foi Ananias que tramou esse negócio. E disse para Safira, Safira, vamos dizer por um valor, e vamos dar só uma parte, e vamos ficar com o restante. Então, eles chegaram lá diante de Pedro, o Espírito Santo tinha revelado a Pedro, e Pedro chegou e falou, por quanto você vendeu? Ele falou, vendi por tanto. Aí ele falou, por que você está tentando o Espírito de Deus? Então, ele caiu morto. E do mesmo modo, Pedro, você vê que Pedro não avisa a Safira que ela poderia cometer um Lashon Hará, mentira. Ele não faz, você não vê Pedro advertindo, não, Pedro deixou ela fazer o Lashon Hará. Aí a gente não, porque muitas vezes, o que a gente vai fazer? Seu marido morreu aqui, agora pode falar mentira. Ia salvar ela da morte. Mas ele não fez isso. Ele teve a mesma pergunta. Por quanto você vendeu? E ela confirmou a mentira. Vê que, se Pedro for... Ali não sabe, Pedro estava sendo usado por Deus. Mas se Pedro falasse, seu marido acabou de ser morto aqui, por falar mentira. Além de Pedro não falar nada, não cometeu Lashon Hará, ela mesmo se a gente olhar, se condenou pela língua. Vemos que a língua dela matou ela. E já estamos na nova aliança. Não estamos no Velho Testamento. Então nós já vemos 2 mortes seguidas e que Pedro não evitou a morte da mulher. Ele poderia muito bem ter advertido ela que tinha acabado de morrer, né? Cuidado que você vai falar. Não falou isso. E aí, Lashon Hará. Tem o caso de Adão e Eva, né? Gênesis 3, que eu vi. As consequências, eu vou só ler aqui. Consequências da serpente por ter feito Lashon Hará. A gente pensa que é só a gente que é julgado. O diabo também foi. Então, Adonai Elohim disse à serpente, porquanto fizestes isso, maldita serás mais que todas as feras, e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andará, e o pó comerá todos os dias da tua vida. Por isso que a gente fala que o diabo ele vive de comer pó. E o homem saiu da onde? Do pó. E o pó quer dizer carne. Então o diabo vive de pecado. Então por isso, por causa desta maldição aqui, que o diabo vive de pecado. Então daquele dia em diante, o alimento do diabo passou a ser o pecado. Então é algo que a gente deve tentar entender. Mulher a mulher.
qual foi a consequência? Gênesis 3,16. E a mulher Deus disse, multiplicarei, Gênesis 3, versículo 16, multiplicarei grandemente a tua dor. Eu não sou mulher, então eu não senti isso. E a tua concessão, com dor dará luz. E o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Consequência de ouvir Lashon Hará e de fazer. Então a mulher é submissa por causa da Eva. Tá aqui bem claro. Sente dor no parto. Tem umas que não sente não, mas tem outras que sentem. E agora Adão, que é a vez de Adão. Você vê que no texto, as consequências está, primeiro foi o diabo que cometeu o Lashon Hará. A mulher ficou no meio, que ouviu o Lashon Hará. E Adão também recebeu a consequência, porque ele, sendo cabeça, né, ter ouvidos de Deus, que não era para comer, ele também deu ouvido à mulher. E então Deus disse para Adão, porque deste ouvidos à voz da tua mulher, está aqui escrito no texto, Gênesis 3, 17 e 19, até o 19. Por você ter dado ouvido à sua mulher, que ela cometeu o Lashon Hará também, que ela convenceu Adão a comer da árvore que te ordenei, dizendo, não comerá dela, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerá de todos os dias da tua vida. Espinhos, cardos, também te produzirá, e comerás erva do campo, do suor do teu rosto, comerá o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e por pó tu voltarás, tu tornarás. Então nós vemos aqui algumas consequências. Espinhos, abrolhos, que algumas traduções. O que é a espinha abrolhos? Todas essas coisas, por exemplo, carrapato, esses bichos assim indesejados, plantas que não dão só mais, às vezes, já viu planta que só toma espaço, planta venenosa. Não tinha nada disso, só tinha coisa boa. Mas por causa do pecado de Adão, a terra se tornou maldita. Por causa do erro de Adão, nós temos que trabalhar. Por causa do erro de Adão, existe a morte. Por causa tudo do Lashon Hará. Vê como é o pecado do Lashon Hará, está lá no Gênesis. É o pecado. Ouviu a mulher ouviu a serpente, mas os três foram condenados. Você viu, os três tomaram... Não tem essa... Você viu que no Lashon Hará todo mundo pagou, né? Mas eles, tipo assim, foram expulsos do jardim. Mas eles não poderiam ter mais salvação? Não, salvação eles podem ter, mas perderam o que eles tinham de melhor, né? Aí o Gênesis 3, a última consequência do Lashon Hará no Gênesis é o homem ser expulso do Éden. Por quê? Eis que então o Senhor Deus disse, o homem é como nós, sabendo bem uma hora, para que não estenda a mão e coma da árvore da vida, e viva eternamente, o Senhor Deus lançou para fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Alguns dizem, os judeus dizem, que Adão, ele tinha uma roupa espiritual antes de cair. Depois que ele pecou e perdeu aquela roupa espiritual dele, né, e teve que usar roupa, veste. Então, veste é símbolo de santidade, né? E, na realidade, não creio, por exemplo, a Bíblia diz que era tarde e manhã. Eu acredito que a luz de Deus iluminava eles, mas fora do Éden não tinha luz para iluminar a noite deles. Né? A gente não está isso na Bíblia, mas a gente conjectura que à noite alguém iluminava eles. Havia uma luz própria, algo no Éden, que para o homem não ficar no escuro, porque ele estava no Éden. E o Éden quer dizer paraíso de Deus. Então lá no céu diz que é luz, não tem escuridão. Então eu acredito que o dia de Adão era diferente do nosso. Eu acredito assim, né? E tem alguns rabinos que diz que o Éden está na terra. Eu creio também, sempre creio desse jeito. Ele está num lugar suspenso, invisível aos olhos dos homens. E tem um rabino que ele diz que o jardim do Éden está na terra, mas que Deus não deu autoridade ao homem dele ver com os olhos. Números 16, vemos que o estudo Lashon Hará já está no final, mas esse último aqui foi uma consequência muito grande. Teve outras consequências de Lashon Hará, mas esse aqui foi a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Números 16, versículo 1. 16, versículo 1, as consequências. Diz a Bíblia que por causa da rebelião deles, que começou por Lashon Hará, eles começaram a falar mal de Moisés, 250 morreram na situação que Coré, Datã e Abirão morreram, e mais 14 mil murmuraram depois e morreram também. Então, mais de 14.200 pessoas
morreram por causa de Lashon Hará, no caso de Corá, Datã e Abirão. Bem, e aqui eu vou ler só mais alguns versículos, 3, 4 versículos. Provérbio 22, 17 diz: a quem nós devemos dar os nossos ouvidos? 22, 17. 23, 12. 23, 22, 23. 22, 17, 23. 23, 12 e 23, 22 e 23. Aí acaba. Diz assim, 22, 17. Presta atenção e ouça o ditado dos sábios e aplica o teu coração ao ensino. Está falando dos provérbios. Ouça os provérbios, né? Ouça os sábios, que vão te ensinar sabedoria. Dedique a disciplina, provérbio 23, 12, seu coração, seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Tudo aquilo, por exemplo, o que traz conhecimento? Ouvir a pregação do evangelho, ouvir a palavra, tudo que em torno de te fazer uma pessoa sábia, de fazer uma pessoa de conhecimento, você deve ouvir. Então aqui é o que nós devemos ouvir. Palavras que nos dão conhecimento. E o que nós devemos ouvir, né? 23, 22. 23, 22, 23. Versículo 22, versículo 23. Diz assim: ouça o seu pai que o gerou. Não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Aí o finalzinho do versículo 23 diz assim: compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Então o versículo diz que é para a gente ouvir o nosso pai, porque tem filho que não ouve pai. E pai, né? Eu estou falando pai que é homem de Deus. Estou falando pai ímpio. Aquele pai que está destruindo na verdade. A Bíblia está te orientando a você dar ouvido ao pai. Porque o pai já viveu muito, já sabe o futuro. E muitas pessoas, a gente sabe, que tropeçou porque não quiseram ouvir conselho de pai. Bem? E 2 versículos que você pode anotar aí, Fabinho. Isaías 30, versículo 1, versículo 2, Isaías 30, versículo 9, que fala das pessoas que não querem ouvir a lei de Deus. Isaías 30, versículo 9 e Isaías 30, versículo 1. Amém? Então a gente aprendeu isso sobre o Lashon Hará. Então a gente tem que melhorar